Existe sempre um novo canto do mundo esperando para ser explorado. Alguns são bem conhecidos, outros são ainda segredos. Mas todos valem a jornada. Estes são os que você ficará contente por ter encontrado. E se a própria Terra contasse histórias de clãs, batalhas e lendas ancestrais sussurradas pelo vento? As terras altas da Escócia, na Escócia, são uma das regiões mais assombrosamente belas e historicamente ricas da Terra. Estendendo-se pelo norte da Escócia, as terras altas são uma extensão acidentada de montanhas envoltas em névoa, lagos glaciais e charnecas esmeraldas. Esta paisagem dramática é o lar de Ben Nevis, o pico mais alto do Reino Unido, e o lendário Lago Ness, onde contos de uma criatura misteriosa ainda ondulam pelas águas. Dirigir por Glenn Cole é como atravessar um sonho cinematográfico. Céus melancólicos, penhascos imponentes e vales impregnados de tragédia e poesia. Culturalmente, as Highlands são o coração da identidade escocesa. O gaélico ainda é falado em algumas aldeias, e os Highland Games, com lançamento de caber e gaitas de foles, celebram tradições transmitidas por séculos. Seja você caminhando pela West Highland Way ou visitando castelos como o Eiledonan, a beleza bruta e a aura mítica da região o deixarão enfeitiçado. Venha pela paisagem, fique pela alma. E se eu lhe dissesse que existe uma cidade onde o tempo cheira a especiarias, soa como encantadores de serpentes e parece uma pintura em ouro e terracota? Marrakech, Marrocos, fica no coração do norte da África, aninhada no sopé da Cordilheira do Atlas, com seus picos cobertos de neve. É um teatro vivo de cores, sons e texturas, onde cada canto da Medina, a antiga cidade histórica, conta histórias de comerciantes, sultões e dinastias antigas. A cidade é famosa pelos seus animados souks, pela majestosa mesquita Kutubia e pelo fascinante Jardim Majorelle, que outrora foi a casa de Yves Saint Laurent. À noite, a praça de Ema El Fnaa transforma-se num palco ao ar livre de músicos, contadores de histórias e barracas de comida, onde o ar se enche com os aromas de carnes grelhadas e açafrão. Conhecida como a Cidade Vermelha, por suas muralhas cor de blush, Marrakech é ao mesmo tempo profundamente tradicional e surpreendentemente moderna. Curiosidade intrigante: o nome original da cidade, Marrakech, deu origem ao nome do país em muitos idiomas. Uma viagem para cá não é apenas um passeio turístico, é uma imersão total em um mundo rico e místico. Acha que já viu desertos? Então, como chamaria um deserto repleto de lagoas turquesa brilhantes? Lençóis Maranhenses, Brasil, é uma das paisagens mais surreais da América do Sul. Localizado no estado do Maranhão, no nordeste do Brasil, onde a costa atlântica se funde em um mar de dunas de areia branca e lagoas alimentadas pela chuva. Estendendo-se por mais de 1.500 km², este parque nacional é uma maravilha sazonal moldada pelo ritmo da natureza. Durante a estação chuvosa, de maio a setembro, os vales entre as dunas acumulam água doce, formando milhares de lagoas cristalinas em tons fascinantes de azul e verde. Algumas são grandes o suficiente para nadar, como a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita, criando um cenário de outro mundo que desafia a lógica. Embora se assemelhe a um deserto, Lençóis Maranhenses recebe chuva demais para ser classificado como tal. Seu nome significa Lençóis do Maranhão, devido às dunas infinitas e ondulantes que se assemelham a linhos soprando ao vento. Isso não é uma miragem. É um dos segredos mais mágicos do Brasil. Você sabia que o terceiro maior cânion do mundo não está na América ou na Ásia, mas escondido na África do Sul? O cânion do Rio Blyde é um paraíso verde esculpido na escarpa Drakensberg, na província de Mpumalanga. Ao contrário do árido Grand Canyon, este é repleto de vegetação subtropical, cachoeiras e exuberante floresta tropical.
Talvez o miradouro mais emblemático seja o Three Rondavells. 3 picos de montanha gigantes e redondos que se assemelham a cabanas africanas tradicionais. De lá, o canyon se estende em um panorama hipnotizante de penhascos e vales, banhado por luzes e sombras em constante mudança. Igualmente cativantes são as Bork's Luck Potholes, formações rochosas naturais esculpidas por séculos de água turbilhonante. Estes poços cilíndricos, cheios de água, são uma maravilha geológica e um favorito entre os fotógrafos por sua simetria bizarra e tons dourados. O canyon abriga uma fauna diversificada, incluindo hipopótamos, crocodilos e espécies raras de aves, como a águia pescadora africana. Seja caminhando, dirigindo pela Panorama Route ou sobrevoando em um helicóptero, o Blythe River Canyon é uma sinfonia visual de falésias verdes e águas azul escuras. Uma joia escondida que rivaliza com qualquer maravilha natural da Terra. Já ouviu o eco do flamenco ressoar pelas paredes de um palácio enquanto as flores de laranjeira perfumam o ar? Essa é Sevilha, a sensual capital da Andaluzia, uma cidade onde a paixão dança em cada sombra. Localizada no sul da Espanha, ao longo do rio Guadalquivir, é um mosaico de arcos mouriscos, torres góticas e praças renascentistas, uma mistura de culturas sobrepostas ao longo de séculos. O Alcázar de Sevilha, com seus intrincados trabalhos em azulejo e jardins perfumados, parece uma cena de um conto de fadas. La Giralda, outrora um minarete, eleva-se agora ao lado da grandiosa catedral onde repousam os restos mortais de Cristóvão Colombo. Passeie pelo bairro Santa Cruz e você encontrará vielas estreitas repletas de cor, bares de tapas e flamenco espontâneo. Sevilha deu ao mundo o flamenco. Mais do que música, é uma tempestade emocional de ritmo e alma. A primavera traz a Féria de Abril, onde os moradores vestem trajes tradicionais e dançam até o amanhecer. Quer uma lembrança eterna? Assista ao pôr do sol do terraço do Metropol Parasol e sinta o pulsar da cidade sob seus pés. Como é que os mosteiros foram parar ao topo de imponentes pilares de pedra? A resposta reside numa das paisagens mais místicas da Terra: Meteora. Meteora, na Grécia, eleva-se dramaticamente das planícies da Tessália, na Grécia Central. Estas formações rochosas colossais, esculpidas pelo vento e pela água ao longo de 60 milhões de anos, albergam agora um complexo de antigos mosteiros ortodoxos, impossivelmente empoleirados nos seus picos. Das 24 mosteiros originais, 6 permanecem ativos hoje, incluindo o Santo Mosteiro de Great Meteoron e o Mosteiro de Varlam. Estas estruturas sagradas misturam-se perfeitamente com a pedra, acessíveis por degraus íngremes ou cestos de corda, outrora utilizados pelos monges. A história religiosa de Meteora começou no século XIV, quando eremitas buscavam isolamento e clareza espiritual nos penhascos. O local é agora um tesouro do patrimônio mundial da Unesco, reverenciado tanto por sua beleza natural quanto por seu significado espiritual. Fato intrigante: Meteora significa suspensa no ar, um nome apropriado para esses santuários que desafiam a gravidade e que parecem flutuar entre a terra e o céu, convidando à reflexão silenciosa e ao assombro. Acha que paraíso significa areia branca e ondas azuis? E se também significasse estradas na selva, lagoas escondidas e o melhor surf da Ásia? Siargao, nas Filipinas, é uma ilha que faz você acreditar na beleza intocada novamente. Localizada na parte sudeste das Filipinas, Siargao é frequentemente chamada de capital do surf do país, com a famosa onda Cloud9 atraindo amantes de emoções de todo o mundo. Mesmerizing caves in Tayangban, and afternoons spent island hopping to Naked, Daku and Guiam Islands. Mas mesmo que você nunca tenha tocado em uma prancha, Siargao te envolve em maravilhas.
Há lagoas esmeralda em Sugba, cavernas fascinantes em Taiyangban e tardes passadas pulando de ilha em ilha para Naked, Daku e Guian Islands. Piscinas cristalinas em Magpu Punku e aventuras de ilha em ilha, que levam você a lugares como Guian e Daku. Nomes tão caprichosos quanto as vistas. Há uma magia na forma como esta ilha relaxada se sente. Estradas de terra levam a florestas de coqueiros. Os moradores andam de moto descalços e os pores do sol parecem pintados por deuses. É aqui que luxo significa redes, sal no cabelo e fogueiras à beira-mar. Siargao não está tentando impressionar. Ela simplesmente o faz, sem esforço. Um lugar pode ser tão intocado que parece pintado? O Lago Louise é uma joia escondida nas montanhas rochosas canadenses, onde águas turquesas refletem uma glória alpina intocada. O Lago Louise, no Canadá, está localizado no Parque Nacional de Banff, Alberta, aninhado no alto das Rochosas. Alimentado pelo derretimento glacial da geleira Vitória, sua cor azul esverdeada surreal muda sutilmente com as estações do ano e o sol. O lago é contemplado pelo icônico Fairmont Chateau Lake Louise e emoldurado por picos como o Monte Victoria. As atividades populares incluem andar de canoa pela sua superfície cintilante no verão ou patinar no gelo no seu espelho congelado no inverno. Trilhos como a caminhada até a casa de chá do Lago Agnes oferecem vistas panorâmicas das cristas circundantes. Historicamente, o Lago Louise é sagrado para o povo Stoney Nakoda e recebeu o nome da princesa Louise, filha da rainha Vitória. Tornou-se uma importante parada na Canadian Pacific Railway e um símbolo de luxo em meio à natureza selvagem. Curiosidade: o lago mantém sua radiante cor turquesa graças à farinha de rocha, partículas finamente moídas da erosão glacial suspensas na água, que dispersam a luz solar como milhões de pequenos prismas. Banhada por uma luz dourada e acolhedora e envolta no charme colonial, San Miguel de Allende parece entrar em uma pintura viva. Com suas ruas de paralelepípedos, fachadas barrocas e cena artística vibrante, esta cidade tombada pela Unesco, nas terras altas do México, é tão deslumbrante visualmente quanto rica culturalmente. O ponto central é La Parroquia de San Miguel Arcángel, uma igreja neogótica de arenito rosa que domina a praça principal e irradia luz ao pôr do sol. As ruas circundantes são repletas de mansões em tons pastel, pátios adornados com buganvílias e terraços no topo dos edifícios com vista para as colinas ondulantes. San Miguel é um imã para artistas, expatriados e espíritos livres. Você encontrará dezenas de galerias, lojas de artesanato e eventos culturais, de festivais de jazz a desfiles do Dia dos Mortos. A cidade pulsa com criatividade e um senso de elegância atemporal. Não é surpresa que San Miguel de Allende frequentemente figure entre as melhores cidades do mundo para se viver ou visitar. Não é apenas bonita, é profundamente inspiradora, com uma atmosfera acolhedora que envolve você como um cobertor quente em uma noite fria no deserto. Imagine uma cidade esculpida em pedra, onde os telhados otomanos brilham sob o sol dos Balcãs. Esta é Gjirokastër. Aninhada nas montanhas do sul da Albânia, Gjirokastër é um patrimônio mundial da Unesco que parece um museu vivo. Vielas de paralelepípedos serpenteiam por casas com telhados de ardósia, e tudo, desde paredes até ruas, parece esculpido em pedra. Conhecida como a Cidade de Pedra, Gjirokastër é uma obra-prima da arquitetura otomana. A enorme fortaleza no topo da colina, uma das maiores dos Balcãs, domina o horizonte e oferece vistas panorâmicas sobre o Vale do Drino. No interior, canhões e artefatos da era da Guerra Fria evocam camadas de história turbulenta. Berço do mais famoso romancista da Albânia, Ismail Kadari, a cidade respira literatura, mistério e revolução.
Artesãos locais ainda tecem tapetes e prata à mão. E pensões tradicionais servem ervas da montanha e cordeiro cozido lentamente sob terraços cobertos de vinhas. Este é um lugar onde o tempo caminha lentamente, onde cada passo estala na pedra, e a história cumprimenta você de cada porta esculpida. Já alguma vez viu uma pedra que parece ter sido pintada pelo céu? As cavernas de mármore, no Chile, são uma catedral natural esculpida em rocha sólida, flutuando nas águas turquesas cintilantes do Lago General Carrera, na Patagônia. Formadas ao longo de 6.000 anos pelas ondas batendo contra o carbonato de cálcio, o resultado é um labirinto de túneis de mármore, arcos e cavernas diferentes de qualquer outra coisa na Terra. As cores mudam com as estações do ano e a luz do sol, às vezes prata e branco, outras vezes uma mistura turbulenta de azul, verde e cinza. O ponto mais icônico é a Capela de Mármore, onde os reflexos fazem parecer que a gruta está a flutuar. Acessível apenas por barco ou caiaque, a viagem em si contribui para a experiência onírica. Este local remoto perto da fronteira chilena-argentina raramente está lotado, oferecendo um momento de admiração silenciosa em um dos cantos mais intocados do planeta. Não há placas ou cercas, apenas a natureza em sua forma mais pura e poética. Não é apenas uma caverna, é uma paisagem onírica flutuante de mármore esculpida pela água e pelo tempo. E se uma única ponte pudesse conter séculos de divisão, guerra, amor e renascimento? Mostar, na Bósnia e Herzegovina, é essa ponte e essa cidade. Aconchegada nos vales verdes dos Balcãs, Mostar é onde o Oriente e o Ocidente se abraçam de forma desajeitada, apaixonada e inconfundível. Minaretes e sinos de igrejas compartilham o horizonte, enquanto os legados otomano, austro-húngaro e iugoslavo se entrelaçam. Stari Most, Ponte Velha, é o símbolo de Mostar e, possivelmente, de toda a Bósnia. Originalmente construída no século XVI pelos otomanos, foi destruída durante a guerra da década de 1990 e meticulosamente reconstruída pedra por pedra. Hoje, os moradores locais saltam de suas alturas para o rio Neretva gelado abaixo, uma tradição secular renascida como um espetáculo ousado. Percorra a rua de paralelepípedos Kujunduzluk e adentre a era otomana. Ferreiros de cobre martelam joias artesanais, enquanto o aroma de um forte café bósnio preenche o ar. O bazar está repleto de tapetes, cerâmicas e objetos antigos de guerra. Uma mistura surreal de beleza e cicatrizes. Mostar é uma cidade de contrastes, onde a resiliência pós-guerra se encontra com a decadência poética, e onde o rio azul sempre flui, teimoso, límpido e silenciosamente curativo. Já provou uma cidade alguma vez? No Porto, cada pedra está embebida em vinho, cada viela sussurra sobre o mar e cada vista parece uma pintura. O Porto, Portugal, situa-se ao longo das margens do norte do Rio Douro, onde casas coloridas se empilham sobre caves de vinho e igrejas barrocas brilham ao sol atlântico. É o tipo de lugar onde o tempo escorre lentamente, como o vinho do Porto fortificado que tornou a cidade famosa. O bairro histórico da Ribeira, no Porto, é um patrimônio da Unesco. Um emaranhado de ruas estreitas, varandas com roupa pendurada e edifícios cobertos de azulejos. A Ponte Dom Luís I, projetada por um aluno de Eiffel, oferece vistas panorâmicas e conecta-se a Gaia, onde lendários armazéns de vinho oferecem degustações em túneis centenários. Além de sua beleza, o Porto tem uma alma. A cidade deu origem ao hino nacional de Portugal e tem sido, há muito tempo, um centro de resistência, arte e inovação. Aqui, os moradores ainda se reúnem em cafés para debater política enquanto saboreiam doces pastéis de nata. O Porto não é apenas romântico, é revolucionário, fermentado na história e vertido no presente.
Você ousaria ficar sobre uma rocha suspensa sobre um abismo de 1000 metros? Kjeragbolten, na Noruega, desafia você a desafiar a gravidade e o medo. Kjeragbolten, Noruega, é uma rocha glacial encaixada em uma fenda entre duas falésias, pairando sobre o Lysfjord. Não é apenas uma anomalia geológica. É um dos pontos mais fotografados e carregados de adrenalina da Escandinávia. Para chegar à rocha, os viajantes devem percorrer uma trilha desafiadora que sobe colinas de granito escarpadas, cruza manchas de neve e abraça a borda das falésias. Mas a recompensa é pura emoção. Pisar na rocha é como caminhar para o céu, sem nada além de ar sob seus pés. Além da rocha, o planalto de Kjerag oferece vistas panorâmicas de fiordes, cachoeiras e picos nevados distantes. É também um ponto de acesso para praticantes de base jumping que se lançam no abismo. Kjeragbolten não é para os fracos de coração. É para aqueles que buscam admiração, coragem e uma foto épica para provar isso. Uma capital construída por cavaleiros, beijada por 3 mares e brilhando em calcário dourado. Onde poderia ser senão Valeta? Valeta, Malta, está situada em uma península rochosa entre 2 portos no coração do Mediterrâneo. Embora seja uma das menores capitais da Europa, ela transborda gravidade histórica e esplendor arquitetônico, conquistando para toda a sua área o título de Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade foi fundada no século XVI pelos Cavaleiros de São João e construída com precisão militar. Ruas retas, poderosos baluartes e grandes fachadas barrocas. Entre as suas joias da coroa está a Co-Catedral de São João, um exterior modesto que esconde uma explosão de folha de ouro, e a obra-prima de Caravaggio, a Decapitação de São João. A mistura de influências europeias e árabes de Valeta ecoa em sua língua, culinária e alma. Um fato menos conhecido: foi a primeira cidade planejada na Europa após o Renascimento. Valeta não parece um destino turístico, parece um cenário para um filme histórico épico. Como seria visitar uma cidade onde fontes termais borbulham sob ruas coloniais e riquixás pintados em cores vivas superam em número os carros? Antsirabe, em Madagascar, parece um capítulo perdido do diário de um viajante. Situada no alto das terras altas centrais do país, oferece um clima mais fresco e um charme franco-malgache peculiar, com lagos vulcânicos escondidos logo além das bordas da cidade. O vulcão Lac Tritriva é mais do que apenas um profundo lago de cratera safira. Os habitantes locais sussurram que os seus níveis de água sobem quando não chove e descem durante as tempestades. Rodeado por falésias vermelhas e eucaliptos, é um lugar de beleza misteriosa e lenda trágica, onde a história de amantes proibidos ecoa na brisa. O nome de Antsirabe significa literalmente onde há muito sal. A cidade é conhecida pelas suas fontes termais terapêuticas, que os franceses transformaram em estâncias termais durante a época colonial. As casas de banho ainda hoje recebem visitantes, oferecendo hidroterapia tradicional para tudo, desde artrite à fadiga. Antsirabe é também a capital dos pussy-pussys de Madagascar, rickshaws vividamente pintados e pedalados com orgulho. Cada um é uma tela em movimento, adornada com slogans, celebridades e sonhos sobre rodas. Por que existe um lugar na Terra onde dunas vermelhas se estendem infinitamente sob um céu cor de cobalto? E algumas dessas dunas têm 5 milhões de anos. Bem-vindo ao deserto da Namíbia. Namíbia, uma das paisagens mais antigas e surreais do planeta. Localizado ao longo da costa atlântica do sudoeste da África, este deserto se estende por mais de 2.000 quilômetros e se funde com a Costa dos Esqueletos, onde as dunas se encontram com as ondas do oceano. O destaque é Sossusvlei, uma bacia de sal e argila cercada por imponentes dunas de areia, como a Big Daddy, que se eleva a mais de 325 metros. Perto dali, Deadvlei oferece uma visão sinistra,
Antigas acácias, há muito mortas, ainda erguendo-se numa planície branca sob um sol escaldante. Apesar de sua aspereza, o Namibe pulsa com vida. Elefantes adaptados ao deserto, besouros que bebem o nevoeiro e o esquivo óryx. O nome do deserto vem de uma palavra local, que significa lugar vasto, e é fácil perceber por quê. Fato fascinante: as areias laranja-avermelhadas da região devem sua cor à oxidação do ferro, essencialmente enferrujando sob o sol por milênios. E se você pudesse ficar no topo de uma montanha, observar dois oceanos se encontrarem e sentir o pulso da alma mais meridional da África? A cidade do Cabo, na África do Sul, está localizada na ponta sudoeste do continente africano, aninhada entre o Oceano Atlântico e cadeias de montanhas dramáticas. Seu ponto de referência mais icônico, a Table Mountain, Montanha da Mesa, domina o horizonte e oferece vistas panorâmicas que parecem quase pintadas. Uma curta viagem de carro leva você ao Cabo da Boa Esperança, onde o continente encontra o mar em um abraço natural de tirar o fôlego. Cidade do Cabo combina a herança colonial holandesa, bairros vibrantes e modernidade de ponta. As casas coloridas de Bo-Kaap contam histórias da cultura malaia do Cabo. Enquanto a Ilha Robben testemunha a resiliência de Nelson Mandela, a cidade pulsa com música, arte de rua e ricas tradições enraizadas na diversidade. Você sabia que a cidade do Cabo possui um dos reinos florais mais ricos da Terra? É o lar de mais de 9.000 espécies de plantas, muitas encontradas em nenhum outro lugar. Quer esteja saboreando o vinho em Stellenbosch ou observando pinguins na Boulders Beach, a cidade do Cabo é um mosaico vívido e inesquecível de paisagens e história. E se a própria estrada fosse o destino? Imagine um lugar onde montanhas mergulham no Pacífico e cada curva revela um novo horizonte. Essa é a magia de Big Sur. Big Sur, Estados Unidos da América, estende-se ao longo da costa central da Califórnia, entre Carmel e San Simeon. Aninhada entre as montanhas de Santa Lucia e o Oceano Pacífico, esta costa acidentada e repleta de falésias é uma das mais dramáticas da América do Norte. Paradas icônicas incluem a Bixby Creek Bridge, uma maravilha arquitetônica arrebatadora, McWay Falls, uma cascata de 80 pés que deságua diretamente em uma enseada turquesa, e a Pfeiffer Beach, com a sua rara areia púrpura e formações rochosas surreais. A Pacific Coast Highway serpenteia ao longo deste trecho, oferecendo vistas deslumbrantes a cada milha. Big Sur sempre foi um refúgio para artistas, escritores e místicos, de Jack Kerouac a Henry Miller, atraídos por seu poder natural bruto e isolamento místico. É um lugar para se desconectar, caminhar por antigos bosques de sequoias e observar baleias saltando no mar. Curiosidade pouco conhecida: não há postes de luz, outdoors ou mesmo sinal de celular em grande parte de Big Sur. De propósito, esta terra permanece intencionalmente selvagem, convidando você a ouvir o mar e o silêncio. Imagine um lugar onde rochas de granito se elevam de lagoas turquesa, palmeiras balançam sobre praias de areia fina, e o tempo desacelera para um ritmo tropical. Isso são as Seychelles, um arquipélago de sonho de 115 ilhas, espalhadas pelo Oceano Índico, a nordeste de Madagascar. Estas ilhas são o epítome de uma escapada tropical. As ilhas interiores, como Mahé, Praslin e La Digue, exibem florestas tropicais exuberantes, recifes de coral e praias perfeitas de cartão postal. Especialmente Anse Source d'Argent, frequentemente nomeada entre as mais belas do mundo. O Valais de Mai, em Praslin, é um patrimônio mundial da Unesco, lar da rara palmeira coco de mer e dos papagaios pretos endêmicos. Historicamente desabitadas até o século XVIII, as Seychelles tornaram-se um caldeirão de culturas africana, francesa e indiana.
Hoje, são um refúgio para o ecoturismo e a conservação marinha. E se uma cidade pudesse ser envolvida em névoa e emoldurada por uma ponte cor de carmesim? Acreditaria que tal lugar existe? Bem-vindo a São Francisco, Estados Unidos da América. Aninhada ao longo da costa acidentada do Pacífico, do norte da Califórnia, esta cidade icônica combina o drama natural com a maravilha arquitetônica. As colinas íngremes oferecem vistas panorâmicas sobre a baía, enquanto a lendária ponte Golden Gate perfura a névoa como um portal para outro mundo. Explore os bairros vibrantes, o boêmio Mission District, a histórica Chinatown e as ruas de Haight-Ashbury, repletas de construções vitorianas. A ilha de Alcatraz se ergue ao largo da costa, outrora uma prisão e agora um monumento assombroso ao passado. As camadas culturais de São Francisco são profundas, desde os primórdios da Corrida do Ouro até as revoluções da contracultura e a transformação impulsionada pela tecnologia. Curiosamente, o clima famoso da cidade, conhecido pela sua névoa, tem um nome: Carl. Os habitantes locais até lhe dão a sua própria presença nas redes sociais. Com seus históricos bondes, pieres vibrantes e becos repletos de arte, São Francisco não é apenas um destino. É um livro de histórias em constante evolução esculpido em penhascos. E se a alma da Europa dançasse com o fogo da América Latina? Você teria Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, situa-se na extremidade leste da América do Sul, ao longo do Rio da Prata. Frequentemente chamada de Paris da América do Sul, é uma cidade de bulevares elegantes, tangos apaixonados e uma energia que parece irradiar de cada café de esquina e mercado movimentado. Das ruelas coloridas de La Boca ao charme frondoso de Palermo e à grandiosidade do cemitério da Recoleta, Buenos Aires combina a arquitetura do velho mundo com a vivacidade moderna. Não deixe de visitar o Teatro Colón, uma das maiores casas de ópera do mundo, ou as feiras de antiguidades e artistas de rua de San Telmo. Buenos Aires é onde Evita fez história, Maradona é lenda e o tango nasceu em bares esfumaçados e ruas de paralelepípedos. Quer um fato curioso? A cidade tem o maior número de livrarias per capita do mundo. Quer você esteja bebendo Malbec, dançando às 2 da manhã ou simplesmente observando a vida de um banco, a cidade faz você se sentir vivo. E se o mar Adriático escondesse uma cidade medieval, rodeada por montanhas semelhantes a fiordes e protegida por antigas muralhas de pedra? Kotor, Montenegro, está aninhada na dramática Baía de Kotor, na Península Balcânica da Europa. Embora frequentemente ofuscada pela vizinha Croácia, esta cidade classificada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, parece entrar num romance de fantasia, onde o tempo se move lentamente ao longo de ruas calcetadas, e fortalezas venezianas ecoam com segredos seculares. Cercada por íngremes falésias calcárias, a cidade velha medieval de Kotor é um labirinto de pequenas ruelas, igrejas românicas e praças encantadoras. A subida à Fortaleza de São João revela vistas panorâmicas da Bahia, frequentemente chamada de o fiord mais ao sul da Europa, embora tecnicamente seja uma ria. A cidade foi moldada por ilírios, romanos, bizantinos, venezianos, cada um deixando para trás camadas de textura cultural. Aqui, os gatos são reverenciados como símbolos de sorte e vagueiam livremente pelas ruas, inspirando inclusive um museu dedicado a eles. Kotor não é apenas um destino, é uma relíquia viva do folclore adriático. E se você se deparasse com uma capital que parece uma galeria gigante a céu aberto, onde relíquias brutalistas do passado contrastam com arte de rua vibrante e cafés peculiares? Tirana, o coração energético da Albânia, surpreende a cada passo. Aninhada no sudeste da Europa, entre montanhas costeiras e o mar Adriático,
A energia crua da cidade mistura raízes otomanas, elegância italiana e legado comunista, tudo pintado em cores ousadas e rebeldes. A icônica Praça Skanderbeg é onde a história multifacetada de Tirana se encontra com o seu futuro vibrante. Ancorada por uma estátua do herói nacional da Albânia, a praça é ladeada pelo Museu Histórico Nacional, com o seu enorme mural socialista, pela mesquita Ethem Bey e por torres modernas elevando-se ao fundo, uma colisão de épocas num só quadro. Outrora restrito à elite comunista, o distrito de Bloku agora pulsa com a vida noturna e a alma cosmopolita de Tirana. Bares da moda, lounges em telhados e estabelecimentos gastronômicos de vanguarda alinham-se em suas ruas, atraindo a juventude da cidade e visitantes curiosos para seu ritmo vibrante. Os blocos de apartamentos em Tirana de cor pastel, que outrora eram restos cinzentos do regime de Hoxha, tornaram-se símbolos de transformação. Curiosidade: o prefeito uma vez contratou artistas para pintar edifícios para combater a melancolia pós-comunista. E funcionou. Tirana está viva com otimismo, reinvenção e cor. E se eu lhe dissesse que existe um oásis desértico real, cercado por dunas douradas, onde você pode praticar sandboard ao pôr do sol e saborear coquetéis à beira de uma lagoa rodeada de palmeiras? Huacatina, Peru. Encaixada nos vastos desertos do sudoeste do Peru, perto da cidade de Ica, esta vila surreal parece algo saído de um livro de histórias. É um dos poucos oásis desérticos naturais na América do Sul. Uma piscina esmeralda cintilante, cercada por imponentes dunas de areia, que mudam de cor com a luz. O coração de Huacatina é sua lagoa de sonho, que se diz ter águas curativas, cercada por hotéis charmosos, cafés e palmeiras tamareiras balançando. Mas são as dunas maciças que roubam a cena, oferecendo emocionantes aventuras de sandboard e passeios de buggy cheios de adrenalina enquanto o sol se põe sobre a paisagem semelhante ao Saara. Outrora um refúgio secreto para a elite do Peru na década de 1940, Huacatina se transformou em um imã para aventureiros e fotógrafos. A lenda diz que o oásis foi formado por uma sereia em luto, cujas lágrimas criaram a lagoa. Um conto que aumenta o fascínio místico da área. É um lugar onde o tempo diminui, as estrelas brilham em céus claros e o deserto sussurra segredos antigos a cada brisa. A cidade de Corfu não é uma capital típica de ilha grega. Com fortalezas venezianas, arcadas francesas e campos de cricket britânicos, parece mais um cenário de palco mediterrâneo do que um destino de sol e areia. Situada na ilha Esmeralda de Corfu, esta cidade é elegante, excêntrica e infinitamente encantadora. A velha fortaleza, guardando a entrada leste do porto, oferece vistas espetaculares e um passeio por séculos de obsessão estratégica. Abaixo dela fica a Espianada, a maior praça da Grécia, ladeada por colunatas ao estilo parisiense e cafés sombreados. É onde os gregos fazem o seu passeio noturno e onde o passado paira educadamente na brisa. O Liston, com suas galerias em arco, parece saído diretamente da França do século XIX. Mas, ao entrar no Campiello, as vielas emaranhadas da cidade antiga, encontrará roupa a esvoaçar sobre as pedras, moradores a conversar das varandas e o eco tênue de uma área italiana. A cidade de Corfu é ao mesmo tempo régia e rústica. Mais do que apenas pitoresca como um postal, a cidade de Corfu é um mosaico vivo de culturas mediterrânicas. Uma cidade onde sinos ortodoxos e catedrais católicas coexistem, onde o licor de kumquat se encontra com o meze grego, e onde cada canto em ruínas esconde uma história. É a Europa, com um toque de travessura jônica. Você escala através das nuvens, sua respiração superficial devido à altitude, e, de repente, antigas paredes de pedra emergem da névoa. Isso é um sonho ou uma memória de um império perdido?
Machu Picchu, no Peru, ergue-se dos Andes, na América do Sul, como um templo suspenso entre o céu e a terra. Localizada no alto do Vale Sagrado, esta cidadela inca é cercada por montanhas exuberantes, cobertas de nuvens, e intersectada por caminhos antigos como a famosa Trilha Inca. A cidadela em si é uma aula magistral de engenharia antiga. Terraços esculpidos em penhascos, templos alinhados com as estrelas e alvenaria tão precisa que nem mesmo uma lâmina se encaixa entre as juntas. Acredita-se que seja uma propriedade real ou um retiro espiritual. Machu Picchu era desconhecida para o mundo exterior até 1911. Além de seu mistério, é a energia do lugar que cativa. Os moradores locais acreditam que o local vibra com força espiritual. E aqui está um fato curioso. Machu Picchu nunca foi descoberta pelos conquistadores espanhóis, o que ajudou a preservar sua arquitetura surpreendente. Este não é apenas um destino, é uma porta de entrada para um mundo esquecido. E se eu lhe dissesse que existe um lago tão vasto que detém 1/5 de toda a água doce da Terra, e que existe desde a Era dos Mamutes? Bem-vindo ao Lago Baikal, na Rússia, uma maravilha natural escondida nas profundezas da Sibéria. Estendendo-se por mais de 600 quilômetros, esta bacia em forma de crescente é o lago mais antigo e mais profundo do mundo, formado há mais de 25 milhões de anos. Localizado no sul da Sibéria, perto da fronteira com a Mongólia, o Lago Baikal situa-se entre a região de Irkutsk e a República da Buriátia. Rodeado por florestas de taiga e picos cobertos de neve, a sua superfície gelada transforma-se num espaço mágico, semelhante a vidro, no inverno, atraindo aventureiros e fotógrafos. O lago abriga mais de 2.000 espécies encontradas em nenhum outro lugar da Terra, incluindo a foca de Baikal, a única foca de água doce do mundo. Suas raízes culturais são profundas, reverenciadas pelas comunidades locais da Buriátia e envoltas em lendas. Detalhe intrigante: em alguns pontos, a água do Baikal é tão clara que você consegue ver 40 metros de profundidade, um mundo subaquático sob seus pés. Já alguma vez caminhou por uma vila onde o tempo simplesmente parou? Albarracín, Espanha, não é apenas histórica. Parece um sonho medieval que ganhou vida. Albarracín, Espanha, é uma cidade fortificada situada nas colinas de Aragão, muitas vezes nomeada a vila mais bonita de Espanha. Cercada por muralhas medievais e empoleirada numa colina íngreme acima do rio Guadalaviar, esta cidade cor-de-rosa parece intocada pelo mundo moderno. As suas vielas estreitas serpenteiam entre edifícios cor de terracota, com varandas de madeira e lanternas de ferro. A arquitetura da cidade é uma mistura de influências islâmicas e cristãs, refletindo o seu passado complexo durante a Reconquista. O castelo do século X e a catedral contribuem para o seu ambiente intemporal. Declarada monumento nacional, Albarracín resiste ao desenvolvimento comercial excessivo, preservando o seu charme autêntico. As noites aqui são especialmente mágicas. O silêncio das ruas estreitas, quebrado apenas pelo toque distante dos sinos da igreja. Não é um lugar por onde se passa. É um lugar que se sente, como entrar num capítulo esquecido da história da Europa. Alguma vez você já entrou em uma cidade e sentiu como se tivesse entrado em uma pintura renascentista? Essa é Florença, onde cada pedra respira arte. Florença, Itália, é a capital da Toscana e situa-se graciosamente às margens do rio Arno. Cercada por colinas cobertas de vinhedos, esta joia do centro da Itália é considerada o berço do Renascimento. A cidade é uma obra-prima em si. A Catedral de Florença, Duomo, com sua imponente cúpula de Brunelleschi. A Galeria Uffizi, que alberga o Nascimento de Vênus de Botticelli. E o David de Michelangelo na Galeria dell'Accademia. A Ponte Vecchio oferece uma combinação única de arquitetura e patrimônio da ourivesaria. Culturalmente,
Florença moldou a arte, a filosofia e a política ocidentais. A família Médici transformou-a num berço de inovação, atraindo Leonardo da Vinci, Galileu e Maquiavel. Detalhe curioso: os habitantes locais ainda bebem das fontes públicas medievais, e pode-se assistir a oficinas de artesãos seculares, onde o couro, o papel e os perfumes ainda são feitos à mão, tal como eram há 500 anos. E se cada nascer do sol enevoado parecesse uma pintura ganhando vida? As Great Smoky Mountains oferecem exatamente isso: um santuário atemporal de névoa, floresta e folhas cor de chama. As Great Smoky Mountains, Estados Unidos da América, abrangem a fronteira da Carolina do Norte e do Tennessee e formam parte da Cordilheira dos Apalaches. Elas são nomeadas pela névoa azul sempre presente, que se apega às suas linhas de crista, dando-lhes uma aparência etérea e sobrenatural. Este patrimônio mundial da Unesco e o parque nacional mais visitado do país ostentam antigas florestas de madeira nobre, cachoeiras em cascata e estradas icônicas como a Clingmans Dome Road e a Blue Ridge Parkway. No outono, a folhagem flameja em ouro, vermelho e âmbar. Culturalmente, as Smokies preservam ricas tradições dos Apalaches, da música folclórica ao artesanato, e remanescentes de cabanas de colonos antigos, escondidas entre as trilhas. Detalhe surpreendente: as Smoky Mountains estão entre as florestas temperadas com maior biodiversidade do mundo, lar de mais de 19.000 espécies documentadas e possivelmente milhares mais não descobertas. É um reino secreto à vista de todos. Imagine uma cidade onde igrejas brilham com domos dourados, onde picos vulcânicos se elevam ao fundo e onde cada edifício parece um azulejo pintado à mão. Puebla, México, situa-se a sudeste da Cidade do México, aninhada entre os vulcões Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Sua mistura de arquitetura barroca, cores vibrantes e rica herança culinária a torna um tesouro cultural. O Zócalo, a praça principal de Puebla, pulsa com vida, rodeado por arcadas coloniais, cafés ao ar livre e a imponente Catedral de Puebla, uma das mais altas da América Latina. À noite, a praça se ilumina com música, fontes e o burburinho das conversas. Não perca a Capilla del Rosário dentro da Igreja de Santo Domingo, muitas vezes chamada a Oitava Maravilha do Mundo, pelo seu interior impressionante de folha de ouro, estuque intrincado e afrescos celestiais. Puebla é também o berço do mole poblano, o icônico molho de chocolate e chile do México. A sua cerâmica talavera, os murais de rua e as reconstituições anuais do 5 de maio apenas aprofundam o seu orgulho local e o seu encanto intemporal. No coração da Ásia Central, rodeado por picos cobertos de neve, encontra-se o Lago Issyk-Kul, o lago quente que nunca congela, mesmo no auge do inverno. A mais de 1.600 metros acima do nível do mar, este lago alpino é tanto uma maravilha natural quanto uma encruzilhada cultural da Rota da Seda. A cidade turística de Cholpon-Ata oferece praias, sanatórios da era soviética e um museu ao ar livre com petróglifos que remontam a milhares de anos, vestígios de citas, turcos e outros povos antigos que por ali passaram. À volta do lago, pode alojar-se em yurtas tradicionais, provar leite de égua fermentado, cumes e andar a cavalo pelas vastas paisagens de estepe. É um vislumbre da vida nômada inalterada há séculos. Issyk-Kul combina beleza natural bruta com um misticismo tranquilo, um lugar onde a água turquesa encontra montanhas geladas, e antigas lendas da Rota da Seda parecem emergir da névoa. É um refúgio pacífico que também sugere antigos segredos ainda enterrados sob a superfície cintilante do lago. Acre é uma daquelas cidades que se recusam a ser esquecidas.
um lugar onde cada pedra viu impérios ascender e cair. Cruzados, otomanos, mamelucos e mais. Este antigo porto na costa norte de Israel não é apenas um patrimônio mundial da Unesco. É um palimpsesto de poder, fé e resiliência, estratificado em sal e sol. Sob a arco moderna, encontra-se um mundo medieval quase intacto. Os salões dos cavaleiros, vastas, câmaras de pedra ecoantes, outrora cheias de armaduras e orações, parecem como se os cruzados tivessem acabado de sair. Esta cidade subterrânea é uma cápsula do tempo sem igual, preservada sob séculos de conquista e colapso. Situada orgulhosamente dentro das muralhas da Cidade Velha, esta mesquita otomana do século XVIII, com sua cúpula verde e pátio elegante, é um símbolo da herança islâmica de Acre. Construída pelo formidável governador Al-Jazar, é um lugar de beleza, equilíbrio e poder. Mas Acre não é apenas pedras antigas. É uma cidade viva, onde judeus, muçulmanos e cristãos partilham ruelas estreitas, barracas de especiarias perfumadas e vistas panorâmicas do Mediterrâneo. Ao pôr do sol, a cidade fica dourada. Pescadores remendam redes. Muizins chamam para a oração. E Acre, intemporal e indomável, respira novamente. Quando você imagina uma cidade dividida por dois continentes, onde o Oriente sussurra para o Ocidente e a história nunca dorme, você está sonhando com Istambul. Istambul, Turquia, estende-se pela Europa e pela Ásia, dividida pelo cintilante Estreito de Bósforo. Esta cidade intemporal foi outrora Bizâncio, depois Constantinopla, e hoje pulsa com camadas de história e energia. A sua geografia por si só é uma maravilha, situada entre impérios, culturas e épocas. O horizonte é uma dança de minaretes e cúpulas, com a majestosa Hagia Sophia e a Mesquita Azul atraindo milhões. O Grande Bazar oferece uma sobrecarga sensorial, enquanto o perfumado bazar de especiarias tenta cada canto da sua curiosidade. Passeie pelo antigo bairro de Sultanahmet ou navegue pelo Bósforo para apreciar vistas panorâmicas de palácios e fortalezas antigas. Istambul é onde o tempo colapsa. Você saboreia um chá em um pátio secular enquanto as buzinas dos ferries ecoam do mar. Um fato fascinante. É a única cidade no mundo que se situa em dois continentes ao mesmo tempo, misturando culturas de uma forma que nenhum outro lugar pode replicar. Não é apenas uma cidade. É um mosaico vivo de civilizações. Você não vai acreditar que essas casas são reais, ou que pessoas ainda moram nelas. Alberobello, Itália, fica no salto da bota italiana, a região da Apulia, uma terra ensolarada de olivais e brisas do Adriático. É famosa por uma peculiar maravilha arquitetônica, os trulli. Essas cabanas de pedra caiadas com telhados cônicos parecem ter sido construídas por fadas ou antigos místicos, mas são muito reais e datam do século XIV, originalmente construídas sem argamassa para que pudessem ser desmontadas rapidamente sob as leis tributárias feudais. A zona dos Trulli é agora um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, com ruas ladeadas por essas moradias fantásticas. Algumas foram transformadas em cafés, lojas ou estadias boutique, permitindo que os visitantes durmam dentro do que parece ser uma casa de hobbit. Os moradores locais preservam tradições antigas aqui, incluindo a massa orecchiette enrolada à mão e festivais religiosos coloridos. Alberobello não é apenas uma cidade peculiar, é um vislumbre da resiliência e criatividade da alma rural do sul da Itália. Imagine um lugar onde arranha-céus de vidro espelham montanhas verdejantes e exuberantes, e templos sussurram histórias ao lado de ruas iluminadas por neon. É fantasia? Não. É Hong Kong, China. Empoleirada na costa sul da Ásia, esta região administrativa especial
deslumbra com seu contraste impressionante entre modernidade e tradição. Comece com o Pico Vitória, o ponto mais alto da cidade, oferecendo uma vista panorâmica do horizonte emoldurada pelo Mar da China Meridional. Mergulhe na agitação elétrica de Mongkok ou perca-se nos mercados de rua do Temple Street Night Market. Descubra a calma espiritual no templo Menmo, onde o incenso serpenteia pelas vigas ancestrais. Historicamente uma mistura da herança chinesa e do legado colonial britânico, Hong Kong funde o Oriente e o Ocidente com elegância. Os habitantes locais bebem chá com leite e praticam o Feng Shui, enquanto marcas de luxo se erguem sobre casas de chá centenárias. Sabia que a cidade ostenta mais arranha-céus do que qualquer outra no mundo? A magia de Hong Kong reside precisamente nesse contraste, um paradoxo vivo suspenso entre o passado e o futuro. E se as 1001 noites fossem reais, e você pudesse caminhar por seus cânions dourados e sulks antigos? Omã, na ponta sudeste da Península Arábica, é uma terra onde a areia encontra o mar e a lenda encontra a realidade. Ao contrário de seus vizinhos mais extravagantes, Omã preserva sua herança, de fortes em ruínas a vilarejos atemporais aninhados em oásis de tamareiras. As areias de Wahiba estendem-se infinitamente, com as suas dunas a brilharem ao pôr do sol como ouro líquido. No norte, Wadi Shab oferece uma caminhada de conto de fadas por entre piscinas turquesas e cavernas escondidas. Muscat, a capital, combina mesquitas ornamentadas, estradas à beira de falésias e o aroma dos mercados de incenso que não mudaram em séculos. Omã está profundamente ligado à história marítima. Antigos barcos Dhow ainda navegam pelas suas costas, ecoando o seu passado marítimo. Sabia que as árvores de incenso de Dhofar foram outrora mais valiosas que o ouro? Em Omã, o mistério e a serenidade caminham lado a lado, convidando os viajantes a experimentar a alma do deserto. Será um lago ou um espelho para os deuses? E se eu lhe dissesse que ainda há pessoas vivendo em ilhas flutuantes ali? O Lago Titicaca, situado no alto dos Andes, entre o Peru e a Bolívia, é o lago navegável mais alto da Terra, brilhando a 3.812 metros acima do nível do mar. Não é apenas uma massa de água, é um berço da mitologia inca e da cultura viva. A sua característica mais cativante? As ilhas flutuantes. Urus, tecidas à mão com juncos de totora por comunidades indígenas que vivem nelas há gerações. Barcos, casas e até escolas aqui sobem e descem com a respiração do lago. Do lado boliviano, acredita-se que a Isla del Sol seja o berço do Deus Sol na lenda inca. Trilhas cruzam ruínas antigas e encostas de colinas em socalcos, com vistas que parecem esculpidas em um mito. As tradições Quechua e Aimará permanecem fortes, desde os tecidos trançados até as cerimônias místicas. Ao amanhecer, quando o lago se transforma em ouro vítreo, é fácil acreditar que os deuses ainda caminham por estas margens. E se cada pedra pudesse falar, e cada esquina ecoasse com milênios de fé e conflito humanos? Jerusalém, Israel, não é apenas uma cidade. É uma encruzilhada de civilizações, sagrada para bilhões de pessoas em todo o mundo. Localizada em um planalto nas montanhas da Judéia, entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, ela se destaca como um dos centros espirituais mais reverenciados do mundo. Atravesse os antigos portões da Cidade Velha e sinta o tempo mudar. Visite o Muro das Lamentações, o local mais sagrado do judaísmo, ou suba até o Domo da Rocha, uma obra-prima da arte islâmica. A Igreja do Santo Sepulcro marca o local da crucificação e ressurreição de Jesus. Camadas de história se revelam a cada passo. Fundada há mais de 3.000 anos, Jerusalém foi conquistada, reconstruída e santificada por impérios. A sua tapeçaria religiosa, política e cultural é tão complexa quanto bela. Até o ar parece mais pesado aqui, preenchido com incenso, orações
e o peso da crença. Jerusalém não é apenas vista, é sentida na alma. E se o seu conto de fadas de inverno fosse real? Um lugar onde picos cobertos de neve se refletem em lagos cristalinos e o tempo parece desacelerar sob céus alpinos. Kranjska Gora, Eslovênia. Aninhada nos Alpes Julianos, perto das fronteiras com a Áustria e a Itália, esta charmosa vila eslovena parece uma cena de um globo de neve. Localiza-se na ponta noroeste do país, rodeada pelo Parque Nacional de Triglav e pelos picos dramáticos do Monte Prisank e do Monte Razor. Embora seja famosa por suas pistas de esqui de classe mundial e pela Copa do Mundo de Esqui Alpino da Federação Internacional de Esqui Anual, Kranjska Gora encanta o ano todo. No verão, prados cobertos de flores silvestres e rios cor de esmeralda transformam a região em um sonho para os caminhantes. Não perca as deslumbrantes fontes de Zelenci, cujas águas turquesa vibrantes são alimentadas por nascentes alpinas subterrâneas. Com raízes nas rotas comerciais medievais, a cidade ainda exala um charme do velho mundo, combinando chalés de madeira, cafés aconchegantes e um profundo senso de tradição. Lendas locais abundam, como o conto do mítico Goldhorn, cujo espírito protege estas montanhas. Seja correndo atrás da neve ou do sol, Kranjska Gora é onde a magia natural da Eslovênia se revela. E se você pudesse testemunhar fogo azul dançando da terra sob um céu estrelado? Kawah Ijen, Indonésia, é um dos raros lugares na Terra onde você pode ver chamas elétricas azuis naturais incendiarem a escuridão. Um fenômeno causado por gases sulfúricos inflamados. Aninhado em Java Oriental, este vulcão ativo abriga o maior lago de cratera ácida do planeta, brilhando em um tom turquesa surreal durante o dia e emitindo um brilho assombroso à noite. A caminhada começa antes do amanhecer. Ao ascender, o ar frio da montanha é denso com enxofre e seu caminho é iluminado por faróis de cabeça e luar. Alcançar o cume parece chegar a outro planeta. Ao nascer do sol, o lago emerge através da névoa. Suas águas tóxicas calmas, mas hipnóticas. O local tem profunda importância local. Mineiros de enxofre arriscam suas vidas diariamente aqui, lascando pedaços de rocha amarela brilhante, carregando-os em cestos feitos à mão. É um lugar tanto de maravilha natural quanto de perseverança humana. Poucos destinos combinam beleza bruta com uma experiência tão visceral. Kawah Ijen não é apenas visto, é sentido em sua respiração, seus ossos, sua memória. E se pudesse caminhar no topo do mundo, onde o ar é puro, o silêncio é sagrado e as montanhas parecem perto o suficiente para tocar? Leh, Índia, localizada no território da União de Ladakh, nos Himalaias indianos, está situada a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. Esta cidade de deserto de alta altitude é rodeada por picos dentados, paisagens áridas e glaciares. Uma mistura surreal de extremos, bruta e deslumbrante. O Stupa Shanti, um monumento de cúpula branca reluzente situado no topo de uma colina, oferece vistas panorâmicas do Vale de Leh e da cordilheira Stok Kangri, coberta de neve. Construído por monges japoneses na década de 1990, é um símbolo de paz e unidade, brilhando em luz dourada ao pôr do sol. Palácio de Leh, uma antiga residência real do século XVII, reflete a grandiosidade do Palácio Potala do Tibete. As suas paredes de adobe e corredores de madeira escura contam histórias de reis de Ladakh, com vistas panorâmicas sobre a cidade antiga abaixo. Leh está imersa na cultura budista tibetana. Bandeiras de oração tremulam sobre vielas estreitas, mosteiros ressoam com cânticos e caravanas de iaques ainda cruzam passagens de montanha. É também uma porta de entrada para algumas das estradas mais altas do mundo acessíveis por veículo e lagos escondidos do Himalaia como Pangong Tso.
E se os contos de fadas tivessem uma pátria? Florestas densas, igrejas de madeira e picos envoltos em névoa. Bem-vindos aos Cárpatos. Os Montes Cárpatos da Ucrânia estendem-se ao longo da fronteira ocidental do país, um vasto reino de natureza intocada, folclore e tradições seculares. É uma das últimas fronteiras selvagens da Europa. Esta região é um santuário de ar com aroma de pinho, prados alpinos e uma herança profundamente enraizada. Vilarejos como Yaremchi e Verkhovina preservam a cultura Hutsul, conhecida por sua música, artesanato em madeira e conexão espiritual com a terra. Igrejas de madeira, muitas delas listadas pela Unesco, elevam-se graciosamente das colinas. Trilhas de caminhada serpenteiam por florestas onde ursos, lobos e linces ainda vagam. Hoverla, o pico mais alto da Ucrânia, oferece vistas panorâmicas que parecem pintadas a óleo. No inverno, Bukovel se transforma em uma estação de esqui de primeira linha. No verão, a natureza reina. Os Cárpatos oferecem paz sem requinte, o tipo de serenidade que não precisa de luxo para se sentir rica. Aqui, as montanhas falam suavemente, e aqueles que as ouvem carregarão o seu eco para sempre. Já alguma vez viu um lugar onde as árvores parecem cogumelos gigantes, as praias estão desertas por quilômetros e a ilha inteira parece outro planeta? Essa é Socotra, no Iêmen, frequentemente apelidada de Galápagos do Oceano Índico. Localizada ao largo do Corno de África, esta ilha isolada é um dos locais biologicamente mais singulares da Terra. Geograficamente parte do Iêmen, mas ecologicamente numa categoria à parte, Socotorá possui mais de 700 espécies endêmicas. A mais famosa é a Árvore do Sangue de Dragão, com o seu dossel em forma de guarda-chuva e seiva vermelha. Caminhe pelas montanhas Hagier ou explore as dunas brancas da Lagoa de Detuá, e você se sentirá como um viajante interplanetário. Assentamentos humanos aqui remontam a mais de 2.000 anos, com uma mistura de tradições árabes e do leste africano. Apesar das tensões geopolíticas no Iêmen continental, Socotra permanece pacífica e surreal. Um fato raro: devido ao seu isolamento, muitas espécies aqui evoluíram isoladamente, tornando-a uma relíquia viva da biodiversidade pré-histórica. E se uma fortaleza medieval se erguesse de um labirinto de rochas vermelho-sangue, moldadas como deuses antigos e gigantes adormecidos? Não é fantasia. É Belogradchik. Belogradchik, Bulgária. Aninhada contra os montes Balcãs, no noroeste da Bulgária, esta cidade mística abriga uma das paisagens mais surreais do país. As rochas de Belogradchik, um labirinto de imponentes formações de arenito e conglomerado, estendem-se por 30 quilômetros, moldadas por séculos de vento e água em formas bizarras, muitas vezes semelhantes a humanos. A joia da coroa é a fortaleza de Belogradchik, parcialmente construída nas próprias formações rochosas. Com origens que remontam à época romana e expansões durante a era otomana, a fortaleza oferece vistas panorâmicas sobre um terreno alienígena e florestas de pinheiros sussurrantes. Esta região há muito que inspira lendas. Os habitantes locais contam histórias de monges transformados em pedra, guardiões rochosos de tesouros e uma princesa exilada cuja tristeza moldou o vale. A própria cidade é tranquila, autêntica e profundamente enraizada na tradição búlgara. Belogradchik é mais do que apenas um destino. É uma colisão de geologia, mito e história esquecida, parada sob um céu que parece honrar o seu silêncio. E se uma única cidade pudesse guardar a alma de uma dinastia desaparecida, o eco de antigas rotas comerciais e o ritmo da água correndo por entre becos de pedra? Lijiang, China. Situada no sopé da Montanha do Dragão de Jade na província de Yunnan, Lijiang é uma cidade antiga listada pela Unesco,
onde ruas de paralelepípedos serpenteiam entre casas de madeira, canais brilham sob lanternas e a música flui de flautas Naxi. Lijiang já foi um centro fundamental na antiga Rota do Chá e dos Cavalos, um equivalente da Rota da Seda que trocava chá tibetano por produtos chineses. A herança Naxi da cidade ainda a define hoje. Mulheres em trajes azuis tradicionais caminham pelas mesmas ruas que seus ancestrais, e a escrita Dongba, uma das últimas línguas pictográficas do mundo, decora templos e pergaminhos. À noite, a cidade antiga resplandece. Lanternas vermelhas balançam sobre pontes e sons de música tradicional ecoam em casas de chá. Logo ali perto, o dramático desfiladeiro do Salto do Tigre e o Lago Lugo oferecem fugas para uma natureza mítica. Lijiang não é um museu. É uma cápsula do tempo viva, onde a cultura e a beleza não são preservadas, mas sim vivas. Você já caminhou por uma cidade esculpida inteiramente em rocha, onde o tempo parece parar? Matera, na Itália, é um lugar diferente de qualquer outro. Uma cidade antiga onde casas, igrejas e becos são talhados diretamente nas falésias de calcário. Localizado na remota região da Basilicata, no sul da Itália, o coração de Matera reside em seus distritos de Sassi, habitações rupestres de pedra que formam um labirinto de terraços interligados, escadas e pátios. Estas casas trogloditas pré-históricas foram continuamente habitadas por mais de 9.000 anos, tornando Matera uma das cidades vivas mais antigas do mundo. Passeie por capelas escavadas na rocha, adornadas com afrescos desbotados, ou passe a noite em hotéis boutique em cavernas que combinam a simplicidade antiga com o conforto moderno. Outrora infame pela pobreza e negligência, Matera passou por um renascimento cultural. É agora um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e estrelou filmes de Ben-Hur a 0007, Sem Tempo para Morrer. Ao pôr do sol, toda a cidade brilha em dourado, lançando longas sombras sobre suas pedras desgastadas pelo tempo, uma cena assustadoramente bela que parece atemporal e sobrenatural. E se você se deparasse com águas azul Caribe, beijadas pelos ventos das terras altas? Você estaria na ilha de Harris. A ilha de Harris, na Escócia, fica nas Hébridas exteriores, ao largo da costa noroeste da Escócia continental. Cercada pelo Atlântico, é conhecida por vastas praias varridas pelo vento e terreno montanhoso acidentado. A praia de Luskentyre, com as suas areias brancas e águas turquesa, é frequentemente confundida com um paraíso tropical. As colinas de Harris, a norte, e as dramáticas falésias marinhas proporcionam uma paisagem que parece intocada pelo tempo. Tarbert, a principal aldeia, oferece uma porta de entrada encantadora para a vida da ilha. Harris é impregnada pela herança gaélica, e sua cultura próspera através da música, da poesia e do tradicional Harris Tweed, o único tecido no mundo protegido por uma lei do parlamento. Cada peça é tecida à mão por habitantes da ilha em suas casas. Um detalhe curioso: apesar de sua atmosfera remota, Harris atrai observadores de estrelas, caminhantes e buscadores de solidão de todo o mundo, especialmente durante a temporada da aurora boreal, quando os céus ondulam com cores acima do Atlântico. Já viu uma cidade que parece ter surgido da própria areia? Jaisalmer, na Índia, é o sonho dourado do deserto de Thar. Jaisalmer, na Índia, está localizada no extremo oeste do Rajastão, no coração do deserto de Thar. Conhecida como a Cidade Dourada, por causa de sua arquitetura em arenito amarelo, ela se ergue como uma miragem surgindo das dunas, atemporal e brilhando sob o sol do deserto. A peça central de Jaisalmer é seu enorme forte, construído em 1156 e ainda habitado hoje. É um dos poucos fortes vivos do mundo, repleto de casas, templos, lojas e palácios, todos cercados por altas muralhas defensivas.
A primorosamente esculpida Patwonk Haveli e os antigos templos jainistas dentro do forte revelam a alma artística deste reino desértico. A cidade está impregnada da história dos guerreiros Rajput e de lendas locais, e sua localização desértica cria um charme de outro mundo, especialmente durante passeios de camelo ao pôr do sol ou noites sob as estrelas em acampamentos de areia nas proximidades. Em Jaisalmer, o tempo parece mais lento, as cores são mais profundas e o silêncio das dunas conta histórias mais alto do que as palavras jamais poderiam. Imagine tocar o céu do telhado da África, onde geleiras coroam uma montanha que se ergue da savana. O Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, é o pico mais alto da África, elevando-se 5.895 metros acima das planícies da África Oriental. Este estratovulcão isolado domina o horizonte do norte da Tanzânia, uma maravilha coberta de neve a apenas alguns graus ao sul do Equador. A montanha apresenta múltiplas zonas ecológicas, desde densa floresta tropical e charneca até deserto alpino e cume gelado. Os caminhantes atravessam tudo numa única jornada, culminando no Pico Uhuru, onde o sol nascente saúda aqueles que se atrevem à ascensão. Não é necessário equipamento técnico de escalada, tornando-a numa das caminhadas de alta altitude mais acessíveis do mundo. Na mitologia local Chaga, o Kilimanjaro é sagrado, um lar para espíritos e mistério. Curiosidade: é um dos poucos lugares na Terra onde você pode caminhar por uma selva equatorial e estar em uma geleira em questão de dias. O Kilimanjaro não é apenas o pico da África, é uma peregrinação para dentro das nuvens. E se um postal ganhasse vida, com picos alpinos, um lago espelhado e chalés em tons pastel refletidos na água? Hallstatt, aninhada na região de Salzkammergut, na Áustria, é tão deslumbrante que quase parece irreal. Situada entre o lago Hallstatt e montanhas imponentes, esta vila à beira do lago é um dos destinos mais fotografados da Europa, e por boas razões. As suas casas do século XVI parecem flutuar na margem da água, emolduradas por cisnes e falésias íngremes. Passeie por ruelas estreitas, visite o World Heritage Skywalk ou faça um passeio de barco pelo lago para vistas panorâmicas que desafiam a descrição. Acima, uma mina de sal centenária oferece aventuras subterrâneas e vistas de tirar o fôlego. O charme de Hallstatt é tranquilo e imersivo. Não é um lugar para visitar com pressa, é um lugar para respirar lentamente. Curiosidade: existe uma réplica em tamanho real de Hallstatt na China, o que só comprova o fascínio global deste pequeno tesouro austríaco. Aninhada em um vale de selva exuberante, onde os rios Mekong e Nam Khan se encontram, Luang Prabang é o coração espiritual do Laos. Uma mistura serena de templos budistas, vilas coloniais francesas e névoa matinal, esta cidade, patrimônio mundial da Unesco, move-se em seu próprio ritmo pacífico. A cada nascer do sol, fileiras de monges vestidos com mantos cor de açafrão coletam esmolas em um ritual secular que define a dignidade silenciosa da cidade. Não é uma performance, é a vida vivida lentamente e com respeito. Fora da cidade, encontram-se as cascatas Kuangxi, uma cascata de vários níveis com piscinas de água turquesa, rodeada pela selva, perfeita para um mergulho refrescante ou um passeio na floresta. Elefantes vagueiam por santuários nas proximidades, e passeios de barco no rio Mekong revelam aldeias ribeirinhas intemporais. Luang Prabang não grita, ela sussurra, ela encanta. É um lugar para saborear o café do Laos, observar o rio fluir e deixar o seu espírito alcançar o seu corpo. O tipo de lugar que permanece no seu coração muito depois de você partir. Já sonhou em caminhar pelas nuvens acima dos campos de arroz
que ondulam como seda verde? Isso é Sapa. Empoleirada nas montanhas Hoang Lien Son, no norte do Vietnã, Sapa é um refúgio montanhoso e nevoado onde campos em socalcos descem em cascata por vales íngremes, criando uma das paisagens mais icônicas do Sudeste Asiático. Esta região fica perto da fronteira chinesa e abriga minorias étnicas vibrantes, incluindo os povos Hmong, Dao e Thai. Suas roupas coloridas, mercados ao ar livre e artesanato tradicional trazem uma rica textura a esta cidade montanhosa. Phan Xipang, o teto da Indochina, ergue-se nas proximidades com 3.143 metros de altura, acessível pelo teleférico mais longo da Ásia ou por uma caminhada de vários dias através de florestas nubladas e bosques de bambu. Aldeias como Lao Shai e Cat Cat oferecem experiências culturais imersivas em meio a paisagens dramáticas. O encanto de Sapa reside nos seus contrastes. Manhãs enevoadas dão lugar a tardes douradas, e costumes ancestrais prosperam lado a lado com cafés modernos. É onde o Vietnã sussurra os seus segredos mais selvagens e poéticos. E se a Terra pudesse se curvar como ondas na água? The Wave, a onda, Arizona, Estados Unidos da América, é uma das paisagens mais surreais do planeta. Uma obra-prima esculpida de arenito navajo, escondida no profundo deserto perto da fronteira com Utah. Suas linhas rodopiantes, em camadas de vermelhos flamejantes e dourados queimados de sol, parecem mais pinceladas do que geologia. Acessível apenas através de um sistema de permissão altamente restrito, The Wave é sagrada e exclusiva. Apenas 64 pessoas por dia podem entrar. Isso preserva suas formações delicadas e aumenta a sensação de peregrinação. A caminhada de 9,5 km pela Paria, Canyon Vermilion Cliffs Wilderness, é desafiadora, mas entrar em The Wave é como caminhar dentro de uma pintura. Formada há mais de 190 milhões de anos, o local já foi dunas de areia lentamente comprimidas em pedra. Tribos nativas americanas consideram a área sagrada, cheia de espírito e silêncio. As câmeras lutam para capturá-la. A realidade é muito mais poderosa. The Wave é uma alucinação visual tornada real, esculpida pelo tempo, guardada pela natureza.